Monarquia alemã quase é restaurada. O momento político e social em que vivemos tem deixado cada vez mais evidente que regimes republicanos parecem estar entrando em crise pelo mundo todo, quase que simultaneamente. Consequentemente, movimentos monárquicos têm surgido e se fortalecido por todo o mundo, inclusive em países que nunca foram monarquia, como a Argentina, aqui bem próximo. Episódios como o aclamado casamento do arquiduque George Romanov na Rússia, um século depois da família imperial russa ter sido exterminada pela Revolução Comunista, o sepultamento do último chefe da Casa Imperial Brasileira, Dom Luís de Orleans e Bragança, com honras militares e luta oficial, e a presença do atual chefe da Casa Imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, no desfile de 7 de setembro em Brasília, ao lado do presidente, dão testemunho do crescimento da causa monárquica, hoje a que mais cresce organicamente no Brasil, especialmente entre a juventude. Tudo isso nos inspira uma recorrente pergunta: quando veremos uma monarquia restaurada novamente? Excetuando-se o fato de que o regime que se consolidou no Afeganistão desde meados do último ano ser tecnicamente um tipo de monarquia teocrática, agora denominada Emirado Islâmico do Afeganistão, a última monarquia efetivamente restaurada foi o Reino do Camboja em 1993. Cerca de 10 anos antes, em 1984, a ilha de Granada restaurava o sistema monárquico sob a Casa de Windsor após um regime comunista instaurado a partir de uma invasão cubano-soviética em 1979. A Espanha restaurou sua monarquia em 1975, após quase meio século de república e guerra civil. E agora, em 2022, fomos surpreendidos desde a última quarta-feira com notícias que dão conta de que a Alemanha esteve prestes a restaurar sua monarquia, ou quase isso. Ao que tudo indica, um grupo se organizou na Alemanha com a intenção de derrubar a república atual e instalar o príncipe Heinrich XIII de Reuss como chefe de Estado. Um militar da reserva lideraria as forças armadas e um conselho que formava uma espécie de gabinete paralelo com departamentos específicos como Justiça, Relações Exteriores, Educação e Saúde se reunia regularmente desde 2021, preparando-se para suceder o governo. Militares da reserva e até um membro da ativa da KSK, a tropa de elite do exército alemão, integravam o grupo que, segundo as autoridades alemãs, vinham adquirindo armas, equipamentos e treinamento para iniciar sua investida com um ataque violento ao parlamento alemão, o que levou a polícia alemã a prender na manhã da última quarta-feira 25 membros deste grupo, inclusive o príncipe Heinrich, por suspeita de planejamento de atentado terrorista. Os promotores alemães disseram ainda que o gabinete paralelo fez contato com governos estrangeiros, inclusive solicitando apoio da Rússia, no momento em que esta fica cada vez mais isolada no cenário internacional, e teria a participação do Reichsbürger, grupo que não reconhece o Estado alemão moderno como legítimo e rejeita sua Constituição, além do QAnon da Alemanha, cujos membros estavam entre os presos após a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021. Segundo a Agência de Inteligência Doméstica da Alemanha, o grupo reúne atualmente cerca de 21 mil pessoas em pelo menos 14 estados federais alemães. As prisões dos líderes e do príncipe teriam sido um duro golpe contra o movimento monárquico da Alemanha, não fosse o fato de que, a rigor, a Casa Real da Alemanha, por direito, seria a Casa de Hohenzollern, a qual pertenceu ao último rei da Prússia, o Kaiser alemão Guilherme II, que reinou até a República de Weimar derrubar a monarquia naquele país.
A casa atualmente é chefiada por seu neto, Príncipe George Friedrich, reconhecido por praticamente todas as casas dinásticas europeias e que nada tinha a ver com isso. A Casa de Reuss, na verdade, governou um pequeno estado principesco, integrante do Império Alemão, dentro do que hoje é o Estado Federal da Turíngia, no leste do país, mas jamais sobre a Alemanha. Apenas a título de comparação, salvo as devidas proporções, seria como se um descendente de Maurício de Nassau, outro príncipe alemão que de fato governou por um tempo o Nordeste brasileiro, ou de Amador Bueno, o aclamado paulistano, ou de Galanga, o Chico Rei no interior de Minas Gerais, ou de Zumbi, o rei dos Palmares, fosse pretendido para chefiar o Estado do Brasil em uma monarquia imposta pela força das armas, sem, no entanto, ter a mesma legitimidade que hoje recai sobre Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial Brasileira. O episódio lança luz sobre um fato interessante, que é a considerável quantidade de herdeiros e descendentes de casas outrora dinásticas que, em consonância com o momento de vertiginoso crescimento e multiplicação dos movimentos monárquicos em todo o mundo, passaram a se apresentar como príncipes e, em alguns casos, a receber mesmo tal tratamento por seus seguidores, o que serve de alerta para o cuidado que se deve ter com a adesão e engajamento em projetos e planos bancados por líderes que não têm a perder o mesmo que os legítimos herdeiros de monarquias consolidadas e, naturalmente, não têm a mesma prudência. Por outro lado, parece ilustrar o que pode ser que seja uma tendência neste momento de crises de várias naturezas que assolam o mundo inteiro. Movimentos tentarão cada vez mais restaurar ou mesmo instaurar regimes monárquicos ao redor do mundo. Certamente, alguns deles, mais cedo ou mais tarde, serão bem-sucedidos. Quais seriam eles? Qual será a próxima monarquia que de fato surgirá desse mundo em crise? Esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.